Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha Paula, como é que vocês estão? Shiryu Mega aqui. E notas de atualização, meu mano, muita coisa vai rolar, hein? Vários mechas aí foram bufados, nerfados, modificados, alguns ajustinhos assim que eu sei que vai fazer total diferença na nossa gameplay, meu parceiro. Então é isso, já curta, compartilha, se inscreva no canal e vambora! Sirigovski, lembrando para quem é novo aqui no canal, link das minhas redes sociais aqui na minha descrição e link de apoia-se e tudo mais, só chega aí, tamo junto. Eu ia falar uma coisa importante, mas eu esqueci. Enfim, talvez não seja tão importante assim. Então vamos lá. Ah, tá, lembrei. A atualização, hoje é quarta-feira, dia 30. A atualização de fato vai acontecer amanhã. A atualização sempre acontece na quinta-feira. Eu tô falando isso porque tem sempre alguém que me pergunta, quando que é a atualização? Sempre quando eu faço um vídeo desse, sempre tem alguém que me pergunta, quando que vai rolar? Eu sempre costumo fazer vídeo assim, um dia antes de atualizar, beleza? Então, vamos lá. Toda nova temporada, a última glória do Império inicia. Então, provavelmente a temporada vai terminar amanhã, cara. É isso, os últimos momentos para conseguir um elinho mais alto aí, dar uma rushada para conseguir mais pontos. E ganhar alguns prêmios, né? Quando a gente vai subindo de tiro, a gente ganha uns prêmios também e tal. Então, as últimas horas que você tem para tentar rushar alguma coisa. Então vamos lá, ó. Evento, prêmio disponível por tempo ilimitado, 2 mundos separados, música tocando para reviver a cidade das montanhas. Vou lançar aqui algumas skins da MiG, acho que do Riken, não sei, legenda aqui são meio bugada. Deixa eu ver aqui na versão original. Não fala. Da MiG, da máquina voadora, deve ser do Riken, provavelmente, né? De Overboard. Não, a máquina voadora eu acho que tá falando do carrinho. Eu não sei. Skin de rifle. Dentro do jogo a gente vê isso quando lançar, porque eu não tenho nem ideia de como vão ser essas skins. Eu tinha visto essa imagem por alto, mas eu perdi. Enfim, vamos lá. Uma coisa que eu achei legal aqui que vai ter a partir da atualização de amanhã, o Bounty Hunter e o evento de gravidade que tem no mapa normal, no mapa tradicional, ele vai aqui, ó. Após a atualização dessa semana, os jogadores do Battle Royale serão inseridos aleatoriamente na versão Oregon Slide nos modos Bounty Hunter e no Bounds of Gravity. O que eu acho que isso quer dizer? Que agora, quando a gente entrar no Oregon Slide, vai ter esses dois eventos que não costuma ter. Isso eu achei bem interessante, principalmente o Bounty Hunter, porque o Oregon Slide já é um mapa muito pequeno, então tem treta acontecendo toda hora. Então, com um Bounty Hunter acontecendo dentro do Oregon Slide, Island, a treta vai ser muito mais firme, cara, porque a gente vai saber onde está o cara, a gente vai conseguir caçar, então isso vai ser bem legal. Acho que as partidas vão ser, dentro do Oregon, vão ser muito mais intensas e rápidas, tá ligado? E arma nova vai estar chegando, essa arma aqui. Cara, eu tô animado pra ver essa arma, porque ela aparentemente vai funcionar como se fosse... Eu vou falar aqui, eu vou ler e depois eu vou falar o que eu acho dessa arma. Aqui, a mais recente aplicação da Mini autorizada para plasma oferece um grande impacto de um corpo pequeno e aerodinâmico. A esfera de energia de plasma lenta é projetada para causar dano persistente aos inimigos em uma grande área no campo de batalha. Então, como que vai funcionar essa arma? Eu acredito que essa arma, primeiro, ela vai ser tiro único. Vai ser tipo o Ion Cannon, era isso que eu ia falar. Vai ser tiro único, você atira e depois vai ter um tempo de recarga. Eu acredito que o tempo de recarga dessa arma seja maior do que do Ion Cannon. Então, ela vai disparar uma bola de plasma que vai causar dano em área em forma de tempestade. Então, acredito que você vai atirar o projétil em algum lugar. Deve ser, não sei se... Aqui não fala, então eu não sei se ela vai ativar assim que ela bater em algo, ou se ela vai causando dano em tudo que ela passar. Tá entendendo? Tipo, vai ser uma bola que vai causar uma tempestade embaixo em tudo que ela passar. Sabe qual é? Aqui não diz como é que ela vai ser, ou senão vai ser tipo de você reativar, como se fosse a arma secundária da alvorada. Você atira, depois reativa e a bola vai ficar parada em algum lugar dando tiro, sabe? Causando dano ali em área, causando tempestade.
Isso que pra mim ficou meio confuso, porque aqui não diz como é que ela vai funcionar. Então só quando a gente entrar realmente dentro do jogo pra saber como que isso daqui vai funcionar. Mas eu tô interessado, porque embora ela, com uma arma com uma mecânica assim, eu acredito que ela não vai causar muito dano, né? Porque senão seria muito roubado causar dano em área, tipo, muito dano. Mas acho que vai ser muito interessante, cara, pra causar dano assim, tipo, pra quem quer ficar de longe, safe, causando dano assim, pá, meio camper. Acho que vai ser uma arma muito boa. Porque não parece que vai ser uma arma pra você finalizar o mecha. Tipo o Ion Cannon, que você consegue dar um tiro muito alto e dar um burst de dano absurdo. Essa é uma arma que você vai conseguir zonear o inimigo, sabe? Tipo, você bota a tempestade ali no canto e meio que você vai obrigar o inimigo a fazer escolhas. Ou eu passo por ali e tomo dano, ou eu dou a volta. Então vai ser uma arma que eu acho que vai ser interessante, questão de tática, pra gente controlar o campo de batalha. Isso vai ser muito bom. É uma arma que acho que vai ter que usar com bastante inteligência, vamos dizer assim, igual o Explosion Bot, porque a gente também pode usar ele tanto para dar dano, tanto para zonear, tanto para saber onde está o inimigo e tal. São armas bem interessantes de serem usadas, e eu acho que essa arma, qual é o nome da arma? Plasma Missile, vai seguir essa linha, beleza? E duas coisas também interessantes que agora vão estar disponíveis, a gente vai poder escolher a música que toca no lobby. Muito bom, muito bom. Parece que vai ter algumas músicas assim e tal, e a gente pode escolher as músicas que a gente quer que toque. E outra coisa legal é que legal pra quem gosta de gastar dinheiro no jogo, né? Vai ter um novo Meow Go Pack disponível para ajudá-lo a obter mais Meow Talks rapidamente. Então vai ter algum pack dentro do jogo que a gente vai poder obter para conseguir mais Meow Tokens. E como que a gente vai obter esse Meow Go Pack? Não sei, aqui não diz, mas muito provavelmente vai ser comprando com dinheiro de verdade. Aqui não diz, mas, cara, só pelo nome e tudo mais, eu acredito que esse Meow Go Pack vai ser alguma coisa que a gente pode comprar com dinheiro de verdade para obter mais Meow Tokens, beleza? E outras coisinhas aqui, ó, novos eventos começando, vai ter evento de chuva de Gingham, não sei pronunciar isso, cara, não vou nem tentar falar. Chuva disso aqui, ó, chuva disso aqui, chuva desse bagulho. Faça o login durante 7 dias e a gente vai ganhar prêmios, aquele esquema que sempre acontece, beleza? E eu acredito que esse evento aqui esteja totalmente ligado com a arma nova. E eu esqueci de falar, mas a arma nova parece que vai estar disponível em todos os modos de jogo. No Team Deathmatch, em todos os módulos, os novos modos de jogo e no Battle Royale. Eu tô falando isso porque eu acho que é importante falar, porque tem algumas armas que a gente encontra em alguns modos de jogo e não encontra em outras, beleza? Tem, tipo, se eu não me engano, é o Pulse Rifle e a arma de assalto. Não é em todo modo de jogo que a gente encontra. Depois das últimas atualizações eles deram uma mexida nisso, tipo, tem mapa que tem lança-chamas e tem mapa que tem arma de gelo, mas nunca tem os dois, sabe? Vamos lá. Início do evento, outro evento aqui, eu nem vou ler todos os eventos, mas é isso, cara, evento de a gente logar todo dia, fazer as missões, coletar as coisas de login, a gente vai pegar os pacotes. Coisas simples, não vou nem entrar muito aprofundado nisso. E agora o que todo mundo gosta, cara, buffs e nerfs dos mechas. Foram 6 mechas que foram mexidos e vamos começar aqui pela Andrômeda. Eu nem vou falar aqui toda a descrição porque é muita coisa e nada assim que realmente assim demais, é só assim, a justificativa deles por estarem alterando o mecha. Mas qual foi o lance da Andrômeda? O que mudou nela? Aumento da duração de rastreamento para a arma primária após uma arma secundária atingir de 3 para 4 segundos. O que isso aqui vai fazer? Quando a gente atira a arma secundária da Andrômeda, para quem não sabe, a arma primária da Andrômeda fica meio que cravada no alvo. A arma primária começa a perseguir aquele cara. A arma faz curva, aliás, o projétil faz curva para atingir aquele cara. Não é curvas absurdas, mas é algo parecido com o Home Missile, a bazuca,
sabe? Então a bala vai fazendo curva, então fica mais fácil de atingir. Então a duração desse tracket, né, dessa mira que tem quando a gente acerta a arma secundária, vai ser ampliado de 3 segundos para 4 segundos, o que significa que vai ser mais fácil de atingir o tiro, beleza? Agora ela também foi nerfada na arma primária dela contra dano de mecha. O dano foi de 234 para 216. Isso pra mim foi um nerf relativamente absurda, porque ela já é um mecha que é difícil de acertar tiro. Porque o tiro da Andrômeda é relativamente lento, não é fácil de atingir, porque o tiro sai meio descaralhado, tá ligado? E isso acabou sendo um problema, mas... como que eu posso dizer? Agora vai ser um pouco mais fácil de acertar o tiro para quem consegue acertar a arma secundária, né? Teve isso, que teve esse buff, né, que eu acabei de falar. Agora, a outra coisa, o alcance do rastreamento do módulo 1, do Core 1, foi ligeiramente diminuído. Aqui não diz em quantos metros, mas diz que ele é diminuído. Para quem não sabe, o Core 1 da Andrômeda, agora ele tem 2 efeitos. O primeiro efeito é o efeito de mira, né, de focalizar o cara, e a lança, você não precisa mirar a lança vai meio que seguindo o cara, tá ligado? Vai, foca a mira no mecha, você atira e dá uma perseguida no cara. E, além disso, dá um mini stun, acho que de 1 segundo, 0.5 segundos, é um stunzinho muito baixo, mas é aquele stun suficiente, às vezes, para você cancelar várias jogadas e movimentações do inimigo. Então, essa distância para você conseguir focalizar a lança, para a mira travar no cara, foi diminuído. Eu não lembro quanto é que era antes, eu acho que era 150 metros, era entre 150 e 200 metros, eu realmente não lembro. Mas essa distância para focalizar a mira foi reduzida, beleza? Então a Andrômeda ela foi muito nerfadinha, mas foi nerfada e bufada, né, em alguns pontos. A outra coisa dela que foi bufada foi a questão do Core 1 dela. Do Core 1 dela não, do módulo de ataque dela, o Rapid Throw. E o que o Rapid Throw faz? Diminui o tempo de recarga da arma secundária dela. Reduzia de 1 segundo a 3 segundos. Agora foi reduzido de 1.2 segundos para 4. Aliás, foi reduzido de... meu Deus, embolei aqui. Era de 1 segundo até 3 segundos de cooldown reduction, agora é de 1.2 segundos a 2.4 segundos. Então, quer dizer, se a gente estiver usando esse módulo de ataque, a gente vai conseguir utilizar a arma secundária mais vezes. Então, no geral, foi algumas mudanças. No geral, eu achei umas mudanças bem ruins para a Andrômeda. Para quem gosta de jogar focalizando na arma secundária e tudo mais, pode até ter sido uma coisa boa, né, vamos dizer assim. Mas no geral eu achei bem ruim, porque reduziram o dano dela e reduziram o alcance do Core 1 dela, então nerfaram mais a Andrômeda, assim, na minha opinião. Tiveram alguns buffs aqui, mas acho que impactou mais pro lado ruim do que pro lado bom. Agora o trio, cara, ele teve uma mudança que eu achei realmente sensacional, e eu acho importante ler essa descrição aqui do trio. Okay. A tática principal do trio, tá aqui falando da habilidade dele de usar todas as armas ao mesmo tempo, despendia de muita habilidade de movimento para se aproximar e disparar rajadas de curto a médio alcance, ou se desengajar rapidamente. Desengajar tá querendo dizer tipo se distanciar, você está numa situação de fuga, então você usa para fugir, beleza? Mas uma vez nesse alcance, mudar para as armas de precisão é uma opção superior, por isso fizemos algumas seguintes alterações. Toque no botão novamente para desativar a habilidade tática ativa. Então agora a gente vai poder ativar e desativar a habilidade do trio de utilizar todas as armas. E isso eu achei muito bom mesmo. Isso significa que a gente vai conseguir entrar e sair de luta rápido, maximizando o dano. Como assim, Shiryu? A gente, vamos supor, tem um Arthur na minha frente, ou sei lá, qualquer mecha na minha frente. Eu ativo a habilidade para chegar mais perto, para rushar, para dando dano. Cheguei no cara, colei no cara, desativo e já puxa a shotgun ou a metralhadora dele, que causa muito mais dano. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas quando o trio tá nesse modo de usar todas as armas ao mesmo tempo,
o dano dele é reduzido. Ele não dá o dano máximo de cada arma, ele dá um pouco menos de dano. Você consegue tirar muito mais dano do cara, por exemplo, utilizando o rifle dele lá, o fuzil dele, do que ativando a forma dele lá, utilizando todas as armas, beleza? Então isso é muito bom porque você consegue ter o gap close, desativar e utilizar outra arma para dar dano, tá ligado? Ou até em situação de fuga mesmo, você consegue fugir e tal, aí você às vezes encontra uma posição bacana, desativa e fica dando tiro de bazuca de longe, sabe? Aqui só não diz como que vai ficar a relação do tempo de recarga dessa habilidade. Isso é uma coisa que a gente só vai saber quando atualizar. O que você quer dizer com isso? Porra, eu não usei a habilidade toda. Eu desativei no meio do caminho. Quando eu desativar ela, o tempo de recarga dela vai ser reduzido? Vai ser uma coisa proporcional? Tipo, a habilidade, vamos supor, a habilidade tem 8 segundos de tempo de recarga. Eu só usei 3 segundos de transformação. Quando eu desativar, a habilidade vai estar com 5 segundos de tempo de recarga? Sabe? Como que vai ser essa relação de tempo de recarga com ativação e desativação? Aqui não fala. Não diz se vai ser zerado tudo, aqui não fala. Então isso é uma coisa que a gente vai saber só quando de fato lançar. E o Boltz, cara, na minha opinião, ele foi extremamente nerfado. Ele teve aqui um buff. Ele teve aqui um buff, mas ele foi extremamente nerfado. Eu vou ler aqui com vocês e vou falar rapidamente o que eu acho sobre isso. Primeiro buff, o primeiro nerf do Boltz foi... ele tem o módulo dele de ataque, que você dá mais dano quando o inimigo está de escudo. Então sempre quando o inimigo está com escudo, você causa mais dano nele, beleza? Então, bônus de dano reduzido para o módulo de ataque Static Shock, que é esse módulo que eu estou falando, contra mecha. Então, antes, quando o mecha estava de escudo, ele dava 5% a 15% de dano adicional. Agora é de 4% a 12%. É menos. Não é muita coisa, mas é uma coisa que faz muita diferença, sabe? Então essa foi a primeira nerf dele. Segundo nerf dele, tempo de resfriamento reduzido para o módulo de propulsão de eletroaceleração. Esse módulo aqui é o módulo de propulsão dele que diminui o tempo de recarga do dash dele. Tem um módulo dele que diminui o tempo de recarga do dash dele. Então esse módulo ele foi buffado. Agora quando a gente está usando esse módulo a gente consegue usar o dash mais rápido, porque foi reduzido de 0.5 segundos até 1.5 segundos para 0.4 segundos a 1.2 segundos. Então foi reduzido, não foi uma redução muito grande, mas é bastante coisa, ainda mais pro Boltz, que é um mecha que às vezes está sempre precisando se reposicionar, tanto para agressivar, quanto para continuar atacando de uma forma segura, sem se expor, praticar os raios e tudo mais. E isso aqui foi bom para ele, mas no geral ele só foi nerfado. O outro nerf dele, tempo de espera estendido para habilidade de movimento. Então eles meio que voltaram atrás do dash dele. Agora o dash dele estava com tempo de recarga de 9.5 segundos, agora está com tempo de recarga de 10.5 segundos. Então o tempo de recarga do dash dele foi aumentado. O outro nerf que ele tomou é que, para quem não sabe, quando a gente está jogando de Boltz e a gente está naquela forma de raio, a gente toma dano reduzido. A gente toma dano reduzido de 90% de dano. 90% de dano, isso é muita coisa. Às vezes é por isso que a gente acaba acertando muito tiro no Boltz e dá aquela sensação de que não está arrancando dano nenhum. Porque quando ele está naquela forma de raio, ele basicamente não toma dano, ele fica intangível, vamos dizer assim. Mas foi de 90% para 60%. Isso é muita coisa, cara, isso é muita coisa. Significa que agora quando ele estiver na forma de raio, senta o dedo que tá safe. Tipo, ele vai conseguir tancar bastante ainda, mas é uma redução bastante significativa. E o que vai falar do Boltz, cara? Eu ainda não atualizei minha tier list, né? Eu ainda tô para atualizar, para colocar o Pulsar também. Ele foi aqui nerfado, a gente vai falar sobre isso também. E, cara, eu acredito que depois desses nerfs aqui, o Boltz ele tá no meu tier A.
Eu acredito que agora ele vai descer para minha tier B na minha tier list, beleza? Mas quando ele lançar eu vou fazer alguns testes, mas é quase certo que ele vai descer na minha tier list, porque isso aqui são nerfs que prejudicam muito ele. Prejudicam muito a movimentação dele, porque os buffs que ele tinha tomado para eu deixar ele no ar foi coisas que eu considerei que diminuía, vamos dizer assim, certas deficiências do mecha. Mas agora que ele tomando esses nerfs, essas deficiências basicamente voltaram todas, tá ligado? Então provavelmente ele vai voltar pro B. Agora o Pulsar, vamos lá. O Pulsar ele teve dano da arma primária dele aumentado, foi de 76 para 86 contra mechas, aumentou bastante da arma primária dele, muito bom. Ele teve um nerfzinho na movimentação dele, no módulo de defesa dele. Tem um módulo de defesa dele que quando você toma dano, você ganha velocidade de movimento. Isso foi reduzido. Foi reduzido de 40%, aliás, de 20% até 40%, de 15% a 30%. Então foi uma redução bastante significativa. Mas isso pra mim não vai impactar basicamente em nada, porque eu prefiro usar o módulo dele de defesa, que ele ganha escudo quando acerta tiro. Para mim isso é bem melhor. Esse módulo aqui pra mim é meio que inútil, porque o módulo que ele ganha escudo pra mim é muito mais útil. É um módulo do Pulsar que é must have. Então isso aqui pra mim não impacta em nada no mecha. Nada. Agora, bônus de velocidade reduzido quando o módulo principal dele, o Core 1, muda de forma tanque para forma mecha, forma tanque para forma humanoide, que eles chamam aqui. Foi de 15% para 10%. Beleza? E redução para 8 segundos, porque se não me engano ele podia ficar, acho que era... Não, era 8 segundos mesmo, não mudou nada, era sempre 8 segundos. Mas enfim, ele teve uma redução de velocidade de movimento quando a gente muda de uma forma para outra em 5%. Era 15%, agora é 10%. Isso impacta ele, mas eu não acho também que seja um grande impacto, sabe? É uma coisa que é ruim pro mecha? Ele deixou de ser mais rápido? Deixou, mas eu acho isso que foi meio, tipo assim, insignificante para querer, vamos dizer assim, frear a velocidade dele. Até porque eu também prefiro o Core 2. Esse Core 1 continua sendo bom mesmo com esse buff. E a outra coisa aqui também, o HP dele máximo foi reduzido de 2200 para 2100. Isso aqui eu considero um nerf bastante grave, vamos dizer assim. Mas também não é nada que eu acredito que o mecha vai morrer. Ainda não atualizei minha tier list, né, como eu falei aqui do Bolt, mas muito provavelmente o Pulsar vai continuar na tier S. Agora, falando aqui sobre o Caramelo. Melhorou a sensação do Caramelo e agora eu não entendi o que eles fizeram dizer aqui, que melhorou a sensação. Eu não entendi, realmente não entendi. Porque nem em inglês eu consegui entender o que eles falaram com isso aqui. Eu não consegui entender mesmo, tipo, aqui, Improved Caramel Feel. O que eles quiseram dizer com isso? Não entendi. Não entendi. Se você entendeu o que eles quiseram dizer aqui, deixa aqui nos comentários. Mas eu não entendi. Melhorou a sensação do caramelo e agora pode usar arma secundária ao pular para baixo. Eu realmente não entendi porra nenhuma do que eles querem dizer com isso. Não entendi. Se você entendeu aqui, se você tem QI super elevado, me diz aqui, porque eu realmente não entendi. Agora você pode usar arma secundária ao pular para baixo. Não entendi. Porque eu já usei várias vezes a arma do caramelo, tipo, pra baixo. Tipo, eu pulo atirando pra baixo e uso arma secundária, entendeu? Não entendi. Melhorar a sensação? Não sei o que eles querem dizer. Talvez depois da atualização a gente tente fazer uma mecânica assim e a gente sinta alguma melhora. Eu vou testar, mas eu realmente não entendi o que eles falaram com isso. Agora, melhorar a sensação da... Isso aqui eu entendi o que eles quiseram dizer. Melhorou a sensação da Aurora e agora pode correr imediatamente após usar o trampolim. A Aurora, pelo menos eu já percebi isso. Não sei se vocês já perceberam, mas sempre quando eu uso o trampolim com a Aurora, parece que ela fica meio dura, sabe? Parece que quando você usa ela fica meio tipo, sei lá, fica meio travada, sabe? Não sei, é difícil de explicar, mas parece que quando você usa o trampolim com ela, você não tem total mobilidade com o mecha,
sabe? Tipo, você sobe normal, mas parece que ela fica meio travada ali no ar. E parece que eles vão melhorar essa sensação, vamos dizer assim, beleza? Agora, coisinhas aqui a mais, correção, né, de nada, agora eles botaram um som quando a gente coleta HP dentro do Team Deathmatch e tal, nada demais isso aqui, não tem nada aqui de realmente importante. Só de novo eles falando que vão continuar corrigindo o Oregon Island, e aqui também uma declaração de fair play, que eles falaram que parece que eles vão ampliar coisas de assim, punição para quem usa hack, script, softwares ilegais que eles não concordem assim e tal. Eles vão começar. Não, eles já fazem isso, né? Mas agora eles vão estar com uma política mais zero para esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, beleza? Então é isso, gente. Vídeo longo pra caralho, irmão. Porque realmente vai acontecer muita coisa nessa atualização, mano. Vídeo de 26 minutos, Deus me livre. Mas é isso, ó. Beijo, se cuidem. Diga aí se vocês estão animados para essa próxima temporada. E até o próximo vídeo, que eu vou nem mais falar nada pro vídeo não ficar maior. Beijo, se cuidem. Arma de tempestade vem aí. Paz.